vamos, antes de ouvir a palavra do Senhor, dar uma oportunidade muito especial aqui. Então, eu quero convidar, antes da gente ouvir a mensagem, né? O nosso diácono Valdemir vai trazer aqui uma palavra, né, aos nossos corações, porque, de fato, ele passou uma experiência muito profunda com Deus no mês de maio, e a gente quer ouvir um pouquinho da experiência que ele passou e também de como Deus agiu, né, na vida dele, em nome de Jesus. Cumprimento aí a minha igreja com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, no mês de novembro, no meu trabalho, eu conversei com o meu encarregado, falei com ele assim: ô Rony, eu estou aqui trabalhando aqui, mas eu vou ter que procurar um médico porque eu tô com uma hérnia no umbigo e tá crescendo e tá me incomodando, né? Isso foi em novembro de 2025. Quando foi no dia 20 de janeiro desse ano, eu procurei um médico e passou para mim uma ultrassonografia para poder fazer. Aí eu fiz a ultrassonografia, a médica falou comigo assim: ó, deu um nódulo aqui no seu rim direito, então isso aqui vai ser uma coisa que nós vamos ter que investigar. Quando foi no dia 28 de fevereiro, né, teve aqui o Impacto Renovado, onde nós tivemos aqui vários eventos, né, e um deles eu consultei com um médico que estava atendendo o pessoal aqui. Não queria, né, mas a dona Ivanilde insistiu. Aí fui, ele passou para mim a fazer uma ressonância. Aí eu fiz a ressonância e quando ficou pronta essa ressonância, eu procurei uma nefrologista para poder olhar. Aí quando ela olhou a ressonância, ela não falou nada comigo. Falou: nós vamos ter que procurar um urologista urgente. Mas também não falou o que era. Aí ela marcou para mim com um urologista, né, que foi no dia 23 de março. Quando eu cheguei lá no médico, ele olhou e falou: ó, eu faço essa cirurgia, só que o seu convênio não cobre, porque eu só faço se for robótica. O seu plano não cobre a robótica. Então eu vou te encaminhar para um outro parceiro que vai fazer essa cirurgia para você. Aí eu marquei, foi dia 26 de março. Voltei lá no outro médico. Aí ele olhou: ó, eu faço essa cirurgia, mas a Unimed não me paga uma equipe para poder me ajudar, porque eu faço a cirurgia sozinho e preciso de 2 urologistas. Mas eu vou encaminhar você para um outro parceiro que vai fazer essa cirurgia. Aí foi, né? Um empurrando para o outro. Aí no dia 27 de março, eu marquei com outro urologista. Aí ele chegou lá, olhou, falou assim: ó, realmente, tá grande. Marconi, põe a... Apaga essa luz aqui pra mim fazer um favor. Tá vendo ali, irmãos, ó? Aquilo ali é o rim direito. Aquela parte escura ali, ó, era o câncer, né? Porque não existe mais. Porque ele falou: ó, precisa tirar, é um câncer. E eu perguntei ele: que tipo de câncer que é esse, doutor? Ele falou: ó, esse é um tipo de câncer que ele cresce 1 centímetro a cada ano. Como o seu está 4,7 centímetros,
Então já tem 5 anos que você está com esse câncer. E eu não sentia nada, irmãos. Meus exames, tudo normal. Exame de sangue, tudo. Aí ele falou comigo, ó, só que eu faço robótica também. Para mim poder fazer videolaparoscopia, eu não vou poder te acompanhar. Aí quem vai te acompanhar são os médicos residentes. Eu disse, não, doutor, tudo bem, para mim pode ser. Eu não tenho problema ser acompanhado pelos residentes, não. Quando eu concordei com ele, com a opção que ele me deu, ele falou comigo assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te caminhar para um outro colega de trabalho. Porque para mim não compensa fazer essa cirurgia, porque a Unimed me paga pouco por essa cirurgia. Aí a Ivanilde estava comigo, já saiu lá dentro do consultório chorando. Eu cheguei em casa meio nervoso, falei com ela assim, você quer saber não, que eu não vou procurar médico mais. Mandei uma mensagem para o nosso pastor, ele foi lá em casa, me deu uma palavra, e eu liguei para a empresa. Conversei com a moça da RH, ela falou assim, Valdemir, vamos fazer o seguinte, não procura médico mais. A empresa vai resolver para você. Irmãos, a empresa resolveu tudo para mim. Ela que marcou médico, marcou tudo. Né? Aí consultei com o médico e falou, não, está muito grande, precisa ser retirado, porque isso aí é uma coisa que a gente não brinca. E ele marcou a cirurgia para o dia 1º de março. De 1º de maio. Aí quando fiz a cirurgia, tudo tranquilo, voltei para casa, né? Eu voltei para casa no dia 4 de maio, né? Voltei, ele marcou para mim um retorno, só que quando eu cheguei nesse retorno eu já não estava bem, estava com muita dor de cabeça. Ele não me atendeu e falou comigo assim, ó, por causa desse episódio, nós vamos marcar um retorno para um outro dia. Que era na sexta-feira. Só que quando chegou na sexta-feira, eu em casa, estava muito ruim. Aí eu olhei a sonda assim e vi uma mancha de sangue na sonda. Aí falei, Cavani, vou ter que voltar para o hospital. Aí voltei para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, e a médica me atendeu, ela olhou e falou assim, essa mancha de sangue não me preocupa. O que me preocupa é o estado que você está, porque eu cheguei com 29,6 de febre, 39,6 de febre, a minha pressão estava 7/4 e batimento cardíaco acelerado. Aí ela já me levou, me colocou lá uns medicações e no outro dia me transferiu para o CTI. Lá eu fiquei 9 dias internado no CTI. Não é uma experiência boa, irmãos. Mas lá eu também tive a oportunidade de falar da palavra do Senhor. Pensava comigo, Deus, eu nesse estado que eu estou, só vai me usar para falar de Jesus para essas enfermeiras? Quando foi no dia 12 de maio, irmãos, era 1h da manhã, elas foram lá para trocar medicação e perdeu a veia. Aí a moça falou comigo só, nós vamos ter que procurar outra vez, senão não tem problema. Eu estava com um acesso nessa mão. Eu falei assim, pode procurar uma outra veia aqui, pode ser nessa mão mesmo. Aí quando ela pôs aqui, a veia rompeu. Aí enxuga e falou, ô, senhor, desculpa, não tem problema não. Fica tranquilo, que tudo Deus tem um propósito. Aí fica, pega nessa mão. Quando ela pegou nessa mão também, a veia rompeu. E essa mão inchou mais do que a outra. Aí ela falou assim, ô moço, senhor, desculpa. Aí mais uma vez eu falei com ela assim, fica tranquila, tudo Deus tem um propósito. E naquele momento, irmãos, quando a veia rompeu nessa mão e nessa aqui, eu lembrei do sacrifício de Jesus lá na cruz. Minha veia só rompeu. Agora, imagine, irmãos, o prego transpassando a mão de Jesus. E naquele momento ali,
eu tive a oportunidade de falar de Jesus para elas, estava ali dentro do quarto. E fui falando, Deus foi me usando para poder falar com ela. Eram 2 enfermeiras. Aí uma delas falou para outra assim: ai, eu vou chorar porque ele não sabe o que eu estou passando. E Deus usando ele para falar isso comigo. E falei, né? Entreguei para ela o que Deus tinha falar para ela naquela noite. E no outro dia também foi a mesma coisa, na troca de plantão, né? Chegou uma outra enfermeira, Deus me deu mais uma oportunidade para poder falar de Jesus para ela, né? Falei para ela sobre o perdão, porque dentro do coração dela assim tinha uma coisa assim, eu não sabia perdoar. Mas aí Deus foi me usando para poder falar com ela. E quando me deram a notícia que eu ia sair do CTI, que eu ia para o quarto, mas que eu ia ficar lá mais 15 dias tomando antibiótico, fui para o quarto. Eu falei: Deus, eu não sei qual é o propósito que você me traga aqui, mas que seja feita a sua vontade. No outro dia cedo, o médico passou lá e falou que eu estava de alta, ia embora para casa. Quando eu cheguei em casa, eu queria vir na igreja, o pastor falou assim: não, Valdemir, fica os seus 30 dias, espera para você ir para a igreja. Obedeci o pastor. Vim para a igreja, né, dia 31 de maio. Mas fiquei muito feliz de ter vindo aqui, visto os irmãos. Quando eu cheguei em casa, voltei para o hospital de novo, porque eu tive uma hemorragia. E lá eu fiquei mais 3 dias internado no hospital. Mas, irmãos, o que Deus fez na minha vida, eu creio que Ele vai fazer na vida de cada um de vocês aqui nessa noite. Porque, se for cura, eu não sei qual é o problema de vocês aqui nessa noite, mas Deus sabe e conhece o coração de cada um de vocês. E eu agradeço muito à igreja, né, que se moveu, oraram por mim. Eu agradeço a vida de cada um de vocês que me ajudou, seja orando, seja me levando no hospital, ficando comigo no hospital. E que você saia daqui nessa noite crendo nesse Deus que me tirou lá do fundo do poço para hoje eu estar aqui, testemunhando o que Ele fez na minha vida. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos ficar de pé para a gente poder orar a Deus. A Ivanilde está aí hoje? Não está não, a Ivanilde não está bem. Irmãos, quando o diagnóstico chegou depois da cirurgia, que o nosso irmão estava com sepse, a gente, querendo ou não, é curioso, né, Valdemir? Outras pessoas também da área da saúde. A gente ficou muito preocupado de perder o Valdemir para essa infecção, né? Que podia se tornar uma infecção generalizada. Um dos nossos melhores diáconos aqui na igreja, um dos melhores funcionários desta empresa que entrou na briga também, né? Porque ali era peixe grande, né, irmãos? Eram os peixes grandes lá que tinha que brigar, e aqui o Valdemir só podia orar e confiar que Deus ia cuidar dele. E a empresa, né, foi uma empresa assim acima da média. O pessoal lá fez um trabalho e rapidinho tudo fluiu, porque infelizmente no Brasil tem coisas que é só assim que funciona. Então nós estamos alegres, viu, Valdemir, de você poder contar o seu testemunho hoje. E você que sempre cuidou muito bem da Ivanilde, passou por essa experiência também de ser cuidado. E é uma oportunidade que Deus às vezes gera na caminhada da gente, né? Às vezes a gente é solícito com todos, como sempre o Valdemir tem sido, e tem um determinado momento que a gente tem que parar tudo, né? Me lembro quando o Valdemir veio entregar o trabalho do diaconato, o pastor, não posso, e na primeira vez a gente o orientou, mas na segunda vez, como era uma questão de saúde, a gente cedeu, né? E acompanhou ao Valdemir em todo esse processo que durou mais de 30 dias de muita luta. E
E agora ele vestiu o uniformezinho dele de novo, acho que o mês passado. E eu estou assim: Valdemir, você está bom mesmo? Ele falou: estou, pastor. Então eu vou deixar você voltar para o diaconato, porque ele gosta de servir os irmãos. E a gente gosta muito de ver ele e de ver Ivanilde bem também. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti novamente, porque foi uma experiência difícil, mas o Teu filho se saiu muito bem, confiou no Senhor, e o Senhor fez milagre na vida dele, livrando ele de sequelas que podiam ter ficado por causa dessa infecção. E nós só temos palavras de gratidão em ouvir ele contar como que a igreja esteve presente, como que a família esteve presente, como que essa empresa foi um instrumento de Deus para salvar a vida dele. Esses médicos também, ó Pai, que trabalharam corretamente, Deus, pela saúde do Teu filho. Nós queremos agora agradecer por tudo, por cada semente que ele conseguiu semear naquele hospital. E nós cremos numa intervenção tão bonita, tão grande do Senhor, que hoje nós estamos aqui celebrando esse grande livramento, essa grande vitória, esse grande testemunho, a história do Teu filho, em nome de Jesus. Abençoe Ivanilde onde ela estiver, com cura, com saúde, e nós também abençoamos o Teu filho com vitórias e saúde, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba o nosso abraço, o carinho da igreja. Parabéns por essa vitória. Amém? Até os próximos testemunhos. Que não seja na saúde, que seja outros testemunhos. Amém? Que agora você vai subir no púlpito muitas vezes para contar a vitória, tá bom?